Boa tarde. Enquanto a gente ainda não começa, nós estamos ouvindo um mantra Om Mani Padme Hum, que tem um significado muito, muito bonito. Eu estou aqui convidando algumas pessoas, se vocês conhecerem alguém que possa se interessar por esses temas que a gente vem trazendo. Estou aqui, eu tocando aqui, convidando uma porção de pessoas para que possam estar conosco agora. E já estou vendo aqui bastante gente. Tem aqui a Tânia querida, Ingrid. Ó, que delícia. Vivian, Andréia, que bom que vocês estão aqui. Sejam muito bem-vindas. Enquanto isso, a gente vai ouvindo esse mantra que tem um significado tão bonito. O Mani Padme Hum, ele tem um significado simbólico muito importante. Ele vem do budismo tibetano e é uma prática, e o significado dessas 6 sílabas aí é a joia que vem da lótus. Ou seja, quanto que a gente às vezes atravessa caminhos muito difíceis e para que haja o desabrochar da nossa compaixão, o desabrochar da nossa consciência, do nosso crescimento interno. É isso. Então é um mantra para a gente começar a trazer esse estado interno para uma reflexão que a gente vai fazer aqui. Algumas pessoas assistem depois, quem está aqui comigo eu fico muito feliz. Estou bem, André, estou bem, querida. E que a gente possa ficar juntos aqui, né, até o final e desfrutar da beleza que é A Chave para uma Boa Vida. Essa é a 10ª live sobre este livro, interminável, porque cada capítulo realmente é uma experiência diferente. E esse capítulo tem só 9 páginas. Esse é o 5º capítulo do livro. Ele tem 9 páginas, mas é de uma capacidade de síntese. A informação que está dentro desse capítulo é riquíssima. E eu esqueci na última live, na 9ª live, de citar um trecho que ele coloca no início de cada capítulo. E esse trecho ele é um trecho de um poema relativamente conhecido de Fernando Pessoa, mas que eu gostaria de citar hoje. Isso do 4º capítulo que se chama Os 3 Pecados, que tá lá, quem não assistiu, gostaria de um encadeamento aí, pode assistir. Essas lives são independentes, apesar da gente estar seguindo uma linha aqui dentro da ordem do livro, você pode assistir independentemente, porque elas têm informações que talvez sejam úteis independentes. Estou vendo que a Silvia entrou. Sejam bem-vindas, tá? Sigrid, seja bem-vinda, Sigrid. Ludmila. Então ele começa nesse capítulo, nesse 4º capítulo, ele diz assim, ele cita Fernando Pessoa: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, que se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E aí a gente vai falar nesse 4º capítulo dos pecados, foi o que eu falei na última live. Mas a gente vai entrar hoje então no 5º capítulo, que ele também coloca aqui um trecho muito interessante, é de Joseph Campbell. Ele coloca um pensamento de Joseph Campbell. Coincidentemente eu estou relendo um livro dele maravilhoso chamado O Herói de Mil Faces, que é um livro espetacular de Joseph Campbell. Joseph Campbell influenciou demais aí muitos dos cineastas de Hollywood com essa visão da jornada do herói, né? Então esse capítulo se chama As Portas, e ele começa com esse pensamento do mitólogo Joseph Campbell, americano. Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para poder viver a vida que nos espera. Às vezes a gente faz tanto plano, tanta coisa, tanta idealização de uma vida, né? Tá aí Marli, Meire, Madison, sejam bem-vindos. E aí o que a gente entende é que muitas vezes essa idealização nos distancia
do que é possível, nos amargura e torna a vida difícil. Bem-vinda, Patrícia. Então a gente vai trabalhar aqui e ele começa, porque esse capítulo se chama As Portas, ele começa justamente pelo simbolismo da porta, que é usado em inúmeras, como uma imagem, é colocado em inúmeras abordagens dessa viagem para dentro da gente mesmo. Etiane, seja bem-vinda, atualiza a luz, que bom que vocês estão aqui. E aí, né, ele entende, coloca aqui a porta como uma oportunidade. É interessante que ele traz, né, a palavra, etimologicamente a palavra oportunidade, ele traz esse significado de estar diante de um porto, diante de uma possibilidade. Kátia, sejam bem-vindas, Cileia. E aí ele vai falando que nessa ideia, né, no conto inicial desse livro, quem for lá nas primeiras lives, eu estou falando do conto inicial, que é um conto muito simbólico, mas muito significativo. Que, em resumo, são os pais entregando para esse filho que dá o primeiro passo para a sua vida, para a sua construção da própria vida, entregando a chave para uma boa vida para este filho. E os pais, no meio dessa história, eles avisam que como todo pai, toda mãe gostaria que seu filho sempre seguisse o melhor caminho, sempre seguisse o caminho da felicidade, da realização, da alegria e de tudo mais. Ele fala assim para o filho, né? Busque ir sempre pela porta da esquerda, que é a porta da expansão, a porta da alegria, da realização. Mas saiba que, vez por outra, você vai ter que passar pela porta da direita, que é onde há restrição, que é onde existem as dificuldades, as dores, os percalços, os obstáculos. Ela também não poderá ser evitada pelo próprio equilíbrio da vida, que nos colocará diante de possibilidades muito favoráveis, mas também de portas difíceis da gente atravessar. Assim é a vida. Concordar com isso seria realmente o ápice da nossa maturidade. E quando eu falo concordar, é concordar profundamente com isso. Nos colocaria no ápice da nossa maturidade, onde a gente entenderia profundamente o sentido da vida. Se nós compreendemos a vida só do ponto de vista de que tudo deveria ou é maravilhoso, favorável, nós nos perderíamos numa história dentro de uma mente que mente, de uma mente que trai a própria realidade. Então ele vai falando, e eu destaquei algumas coisas, ele cita inclusive uma piadinha argentina bem interessante, que ele fala assim, que uma pessoa chega e pergunta, você toma alguma coisa para ser feliz? E a outra pessoa responde, sim, eu tomo decisões. E aí ele vai falando sobre as nossas decisões e a dificuldade que nós colocamos diante delas. E muitas vezes nos prendemos a uma vida infeliz, nos apegamos a uma vida infeliz, com medo de arriscar uma possibilidade, atravessar uma porta mais ousada e buscar aquilo que a gente realmente quer. Muitos de nós estamos tomando decisões porque na realidade nem sabemos direito o que a gente quer. Talvez essa seja uma primeira tarefa, olhar profundamente para a gente e descobrir o que eu realmente quero da minha vida. Nós vamos ser colocados diante de etapas da vida em vários momentos. Não é só no dia do nosso aniversário em que inauguramos uma nova idade. Muitas vezes nós somos colocados diante de uma nova possibilidade quando não estamos bem, quando estamos angustiados, quando percebemos um vazio dentro de nós. E aí é que entra esse convite. É um convite. Eu achei bonito quando eu fui estudar há algum tempo o significado do mantra Om Mani Padme Hum, que ele também é entendido como um convite à travessia interna, no trabalho interno de transformação, em que a gente descobre esse profundo amor, essa profunda compaixão dentro de nós mesmos. Né? A ideia da joia está na Lotus, né? A ideia da joia que é, na realidade, essa centelha divina, essa luz interior que todos nós possuímos e que, na verdade, nem sempre permitimos que venha à tona. Ficamos por muito tempo nesse lodo, nessa lama, como se nós realmente fôssemos as dificuldades, fôssemos os impedimentos, as crenças limitantes que a gente arrasta, que a gente herda muitas vezes. E numa lealdade invisível a gente mantém na nossa vida dizendo aqui no nosso ouvido, não, isso você não pode ter, isso você não merece, isso não cabe a você, isso não faz parte da sua vida.
Quantas vezes a gente fala tudo isso pra gente mesmo? E aí a gente fica impedido, sem coragem, de tomar aquela decisão que vai fazer toda a diferença. E veja bem, nós não estamos falando aqui necessariamente de decisões, vou me separar, vou comprar uma casa, vou me mudar de cidade. Não precisa ser algo grandioso. Às vezes, pequenas decisões na nossa vida, nós recuamos. E aí a gente fica menor do que a gente poderia ficar dentro das nossas próprias escolhas. Então, os pais, acho bonito falar disso também. Eu sou pai, quem é mãe aqui que está me ouvindo agora, quanto que a gente deseja para os nossos filhos? Quanto que a gente deseja para os nossos filhos o melhor? Estou vendo aqui minha filha Liz, a Vera Giane, sejam bem-vindas, Nini. O quanto que a gente quer que os nossos filhos caminhem por um lugar que seja um lugar perfeito, em que eles não se machuquem, que eles não se frustrem, que eles não se decepcionem com as coisas, com a vida. E o quanto isso é ingênuo da parte dos pais, porque, como diz o conto belíssimamente, nós vamos ter a porta da esquerda, que é a abertura para tudo que é realização, mas também vamos passar por essa porta da direita, que são os desafios da vida, que muitas vezes nos colocarão diante da nossa própria força. Nos darão a chance de mostrar que somos corajosos, somos fortes. Hoje eu coloquei aqui um post falando da minha mãe, rapidamente. Hoje faz 32 anos que a minha mãe partiu, foi para outra dimensão. E eu lembro que eu fazia uma conta insistente de tempo que eu ficaria, que se eu vivesse mais do que ela viveu, essa era a minha conta, se eu vivesse mais do que ela viveu, eu passaria mais tempo sem ela do que com ela. E isso se operou aqui na vida, eu já vivi aí mais do que ela há algum tempo. E que hoje eu não fazia mais essa conta, que houve uma transformação interna aqui, de uma profunda concordância com o tempo certo de cada um. Nós é que achamos que existe um tempo certo para cada um, mas existe o tempo que cada um veio passar e viver, mesmo que muitos de nós encurtamos por conta de desleixo, descuido, mas existe um tempo certo para cada um estar vivendo aqui. E quando a gente entra nesse processo de concordância, é um alívio interno, é um alívio maravilhoso. Oi, Cristina, seja bem-vinda. Então, quando ele vai falando que os pais, desejam que seus filhos sempre atravessem as portas da alegria e da felicidade, é uma verdade para todos nós. Mas que nós possamos ter essa lente que compreende que quando eles estão diante de desafios, dificuldades, também estão ali diante de um potencial adormecido, porque eu tenho uma frase que eu brinco que eu vou ganhar um prêmio por essa frase, que a frase é a seguinte: no fofinho ninguém cresce, só feijão no algodão. Então, o quanto que o nosso despertar, muitas vezes ocorre, o despertar da nossa força, da nossa capacidade, da nossa resiliência, das grandes virtudes que estão, às vezes, adormecidas em nós, acontece esse despertar na dor. Então é na dor que muitas vezes nós conhecemos quem nós somos. Então passar só pela porta da esquerda, onde tudo dá certo, onde a vida é um grande resort servindo-nos com grandes coisas favoráveis, talvez não seja, pelo menos na Terra, do jeito que a gente entende que nós somos e funcionamos, talvez não seja o equilíbrio de fato. Então nós somos luz e sombra, nós somos o bem e o mal, nós somos essa dualidade, nós estamos nessa dualidade. E se nós compreendemos isso, nós podemos receber a problemática da vida como algo estimulante para esta luz dentro de nós brilhar. Mesmo que seja um ataque que venha de outra pessoa, alguma coisa que venha que a gente não desejou que acontecesse, alguma dor que venha provocada por alguém, que a gente possa não transformar isso em sofrimento. Que a gente traga para dentro de nós a possibilidade de transformar isso em crescimento, ou mesmo numa transformação pessoal, no entendimento de que este caminho, talvez, que nós escolhemos, pode ser modificado, pode ser reorientado. Então, ele vai falando, eu selecionei muitas coisas aqui, e lá pela frente, ele vai falando que ganhar, que essa parte da porta da esquerda maravilhosa, conduz à vida expansiva, ao passo que perder leva à vida que parece se contrair.
mas ambas são igualmente vida. Ele fala assim, e aí aqui tem uma coisa incrível que eu acho até que vai caminhar para o próximo capítulo, mas a gente vai falar rapidamente. Ele diz assim: no ganhar da porta da esquerda, o filho, né, pode, ou nós mesmos, podemos perder assim, a nós mesmos. Quantas vezes nós observamos que uma vida de muito favorecimento, e aí vou falar aqui das crianças, quanto que as crianças que não têm limites, em que são favorecidas e tornadas pequenos reis, pequenas rainhas, se tornam às vezes pequenos tiranos, como dizia Tânia Zaguri lá na década de 80, de 90, né, que Tânia Zaguri estourou a mestra em educação, escreveu livros muito bons, Limite Sem Culpa, talvez seja um bem bom aqui para sugerir para os pais de crianças pequenas. E quanto que uma criança que é criada, que se desenvolve num ambiente de só favorecimento, de atendimento excessivo, em que todas as suas vontades são atendidas, vai crescer pela vida com uma baixa resistência à frustração, com uma capacidade de resiliência diminuída, com uma dificuldade de entender a vida como a vida é, com 2 portas, ou 3, ou 4 portas difíceis muitas vezes de atravessar. E o quanto a gente se enfraquece quando nós estamos nessa redoma de uma vida impossível, de uma vida que inclusive muitos dos jovens estão comprando aqui através das mídias sociais, acreditando que é possível viver uma vida fácil em que não haja uma entrega, um esforço, uma dedicação para a conquista. Quantos dos jovens hoje, os adolescentes, estão entendendo possibilidades distorcidas de uma vida abastecida, seja próspera, abundante, distanciada de um caminho de trabalho pessoal, de entrega, de compromisso, de responsabilidade, como se isso fosse mágico. E na realidade, nessa terra densa que nós vivemos aqui, a vida é dura. Mesmo aqueles que nascem em berço de ouro, mais dia menos dia, vão ter que encarar essa realidade. Essa realidade que foi tão bem colocada como uma metáfora, como a trajetória, por exemplo, de Buda, em que vivia nesse mundo fantástico criado por seu pai e que, pela própria curiosidade natural do ser humano, resolve romper os muros do castelo onde foi criado, na perfeição, e se depara com a dor, o sofrimento, a morte, o envelhecer, a doença. E ali ele entra num processo profundo de reflexão íntima, de transformação íntima, e desabrocha então a sua luz e se ilumina. Então, quanto que a gente pode se perder se a gente não estiver totalmente consciente? Se perder em que sentido? Se perder deixando que o ego lidere todas as satisfações, acreditando nisso e não trabalhando absolutamente em nada naquilo que nós viemos entregar para essa vida. Porque, como eu falei na última live, a vida passa por nós. Nós somos nós os ilustres fazedores da vida. É a vida que nos faz. E quando a gente entende isso, a gente entende que somos canais e que temos algo a entregar. Essa é a grande travessia do ser, em que nós passamos por diversas situações para que a gente possa descobrir quem nós somos em algum momento e entregar para esse mundo, para essa vida quem nós somos. Os nossos talentos, fazer crescer aquilo que recebemos de alguma forma. E aí ele diz, e no perder da porta da direita, né, a porta da esquerda muitas vezes, todo esse favorecimento, às vezes faz com que a gente se perca de nós mesmos. E ele vai dizendo que no perder, que é a porta da direita, onde os desafios, os percalços, as dificuldades acontecem, nós podemos nos encontrar. Nós podemos descobrir o quão capazes nós somos. Quantas vezes nós passamos por dificuldades, seja na saúde, na saúde financeira, nos relacionamentos, na família, e ali a gente descobre uma possibilidade que a gente não tinha ainda entrado em contato, de sermos mais amorosos, a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de entender que as pessoas não estão fazendo as coisas contra nós, as pessoas estão agindo a favor delas mesmas.
de entender e compreender que na realidade nada é contra nós se eu assim não recebo. É aquela velha historieta zen que eu já citei em alguns momentos, quando você recebe um presente, você tem a escolha de recebê-lo ou não. E às vezes os presentes que não são dados nos nossos relacionamentos nem sempre são muito agradáveis, nem sempre são muito felizes. E a gente simplesmente tem ainda uma parcela de escolha. Quanto mais conscientes estivermos, mais capazes nós vamos estar de escolher, mais desenvolvendo essa capacidade. Então ele fala que esse é um ponto muito importante do conto. Né? Nesse capítulo ele fala como isso é importante quando... E o filho, ele nem recebe o resto do presente, ele sai correndo. Quando ele ouve aquilo, ele nem quer muito ouvir o que é a porta boa, a porta ruim, ele ouve aquilo que os pais falam, mas ele sai para buscar. Né? A vida dele, ele estava afoito, 18 anos, afoito por viver. E aí ele fala que era um ponto tão importante que talvez só uma perspectiva espiritual poderia explicá-lo melhor. E aí ele vem com um poema de Leonard Cohen, que é maravilhoso, maravilhoso. O poema diz assim: os pássaros... Aliás, todo esse capítulo, gente, é extremamente poético. Inclusive, o próprio João Garriga está muito poético, está muito... com uma doçura nas palavras, assim, muito interessante. E esse poema diz assim: os pássaros cantaram ao amanhecer. Comece de novo, eu os ouvi dizer. Não perca tempo com o que já passou, ou com o que ainda não foi. Toque os sinos que ainda podem repicar. Esqueça sua oferenda perfeita. Há uma rachadura em tudo. É assim que entra a luz. Que coisa mais linda, né? E aí ele fala do começar de novo. Quantas vezes nós nos deparamos com essa porta da direita e nos frustramos profundamente com uma empreitada em que nos colocamos e que não deu certo? Pode ser um relacionamento, pode ser a própria escolha profissional, ou a vida em si, que a gente esbarra com a necessidade de reorientar os caminhos. E aí ele fala de começar de novo. Eu me lembrei, relendo aqui, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, de uma formação que eu fiz, eu achei talvez seja interessante ilustrar com ela aqui. E foi uma formação em coaching integral com um profissional espetacular, Paul Anvanter, o nome dele. E no final do curso nós fizemos uma imersão muito intensa, foram 8 dias inteiros trabalhando num hotel e produzindo ali todo o conhecimento. O coaching integral ele tem uma abordagem muito mais profunda, ele trabalha com o espectro da consciência, na visão de Ken Wilber, é algo bem, bem interessante. E aí eu estava terminando essa formação e a gente tinha como se fosse uma prova final. Entre todas as coisas que a gente já tinha passado, a gente tinha uma prova final. E a prova final é que a gente teria que captar ali no grupo de várias pessoas que estavam fazendo nesse fórum internacional vários cursos diferentes. A gente teria que captar pessoas para que a gente treinasse, fizesse uma sessão de coaching com aquela pessoa, e essa pessoa então deveria procurar o professor ao final do curso para que o professor pudesse indagar de como foi esse atendimento. E ali seria a finalização, a nota final, ou a aprovação ou não. O que aconteceu comigo? Eu fiz a captação, fiz a sessão de coaching com as 3 pessoas e foi assim, fluiu muito bem. E no final combinei com essas pessoas que me encontrassem em determinado local para que eu pudesse as levar até o professor e assim ser ali feita a minha avaliação. Tá, foi tudo combinado. E as 3 pessoas no final não apareceram. E eu fiquei assim num desespero total, porque eu buscava as pessoas, era um hotel muito grande, um lugar muito grande, e assim, simplesmente não encontrei as pessoas. E tive que ir até o professor e dizer a ele o que tinha acontecido. E muito chateada, eu fiquei muito chateada, porque tinha sido feito um combinado ali e deu errado, né? Como que ele iria me avaliar? Como que ele iria me aprovar, né, dentro daquela questão? E aí eu sentei com o professor, muito decepcionada com a situação, ele me olhou e falou, foi uma pena, mas eu já acompanhei você o tempo todo, né, não há problema. E quando ele me entregou o livro, que a gente recebia um livro, né, de presente, um livro dele,
Quando ele me entregou o livro, ele fez uma dedicatória e eu fui embora ainda muito aborrecida, porque eu estava tranquila em relação a ter feito o que deveria ser feito e aos efeitos do meu trabalho, porque eu sei que houve um retorno positivo, eu mesma tive um feedback positivo ali naquele... Eu estava tranquila que eu tinha feito, mas a tarefa de levar a pessoa até o professor eu não consegui fazer. E ele, o professor, não me deu muita... não deu muito... Não trouxe um problema a partir disso. A gente encerrou o curso, foi aprovada, não teve problema. E quando eu fui ler a dedicatória, ele tinha escrito assim, empieza, né, em espanhol. Ou seja, comece. E aquilo me tocou de uma profundidade, porque era como se fosse realmente, apesar de tudo isso, né, dê o passo, né, faça o que tem que ser feito. E muitas vezes nós estamos diante de situações que são imprevisíveis, não dependem 100% de nós, e nós precisamos começar de novo. E é isso que ele está falando, né? Que a gente não se prenda tanto ao passado, que a gente não se prenda tanto ao futuro, com a necessidade de controle, que o futuro, através da ansiedade, a gente quer controlar tudo, mas que a gente possa começar sempre de novo, crer que a gente possa começar de novo, mesmo que essa porta que entramos agora traga muitas dificuldades. Que a gente tenha em mente que é sempre possível começar de novo, apesar do que houve. E não se prender, não se apegar a esse passado ou a esse futuro. Eu até separei um trecho do livro do Thich Nhat Hanh, Sem Lama Não Há Lótus. Quem tiver interesse, eu já fiz muitas lives sobre esse livro. E eu achei que, de repente, isso aqui poderia ser interessante para nós, né? Que ele vai falando que... Deixa eu ver se é esse mesmo, gente. Acho que não. Tá aqui. O apego obstrui o fluxo da vida. Olha que interessante. Quando nós estamos apegados a uma ideia, ou apegados a um lado da questão, ou apegados ao ideal, né? Tudo isso é apego. E sem consciência plena, o apego sempre se torna aversão. Então, quando nós estamos apegados ao lado bom da vida, apegados, por exemplo, ao passado, a um futuro perfeito, nós nos desmembramos, nós nos desconectamos e nós tornamos aversão a tudo aquilo que não é positivo. Eu vejo isso, sabe, em que situação? Eu vejo isso muitas vezes em pessoas que têm medo da morte, em pessoas que, principalmente após a pandemia, que ficaram hipocondríacas ou com medo da doença. O quanto que nós nos tornamos aversivos a qualquer tipo de problema de saúde e que o quanto isso gera um desequilíbrio profundo, mesmo quando nem nada esteja acontecendo. Tanto o apego, ele vai dizendo, como a aversão levam ao sofrimento. Contemple profundamente o seu amor para descobrir a natureza. Identifique seu grau de apego, de despotismo e de possessividade. Então você pode começar a desatar os nós. As sementes do amor verdadeiro, benevolência, compaixão, alegria, equanimidade, já existem em sua consciência armazenadora. Através da prática de olhar profundamente, as sementes do sofrimento e do apego vão se contrair e as sementes positivas vão crescer. Muitas vezes nós estamos apegados ao que aconteceu, sei lá quando, apegados àquilo que a gente quer que aconteça aqui na frente. Quantas vezes a gente falou da presença? E a gente perde a grandeza de estarmos aqui agora, estarmos presentes nesse momento. Porque, gente, é tão lindo o que o João fala isso, a gente vai ver isso em tantos lugares. Ele fala assim, o presente sempre é criativo, porque ele está vivo. A dor, o problema, a dificuldade, eu aqui com vocês, pelo menos vocês, eu não estou diretamente com vocês, mas eu imagino vocês aqui, a gente pode imaginar que a gente tem um problema, mas aqui agora, que vocês estão me ouvindo, tá tudo bem. Ah, mas é porque amanhã eu vou ter que trabalhar e porque eu tô com esse problema. Não, se a gente voltar para o momento, essa respiração desse momento, tá tudo bem. Então isso é muito importante, ele vai dizendo assim... Convém parar com frequência em nosso sentir cotidiano e dizer, apenas respire, pare o tempo, abra os sentidos, inunde-se de agora, aquiete-se,
reconheça a sua essência. É mais ou menos isso. Então, não perca o tempo, né, com aquilo que já passou, que não tem como voltar. Quanto tempo a gente perde? Quanto tempo a gente perde em coisas que não vão acontecer? Ele cita o exemplo de Milton Erickson, criador da hipnose ericksoniana, que é com a qual eu trabalho, inclusive. E Milton Erickson, aos 17 anos, desenvolveu uma poliomielite e ele foi condenado. E os médicos, a mãe dele, ele ouviu os médicos com a mãe dizendo assim, não, que não era para tomar alguma providência ou não, porque talvez ele não sobrevivesse. Eu lendo isso, até me lembrei de uma situação que eu vivi em 2011, em que eu estava numa meditação durante mais de 2 horas e quando eu me levantei após o término da meditação num templo budista em Búzios, eu fiz uma dobra mecânica do meu intestino e aí tive o que a gente chama de abdômen agudo, muita dor, e aí aquela correria, minha amiga Patrícia me deu aquele socorro, a gente correu de carro para Búzios, não tinha atendimento, fomos para Cabo Frio e chegando lá, eu tomei atitude, né, de vir para Volta Redonda, porque era onde eu conhecia mais pessoas, então meu marido foi me buscar e com meu cunhado, e chegando lá, entrando na ambulância para vir embora de ambulância para Volta Redonda, a minha amiga que estava ali naquela correria junto comigo perguntou para o médico, eu estava perto, eu ouvi, perguntou para o médico, mas por que tem que ir um médico junto? Porque foi um médico junto comigo na ambulância, e o médico respondeu, não, porque ela pode falecer na viagem. Então, quando a gente ouve uma coisa dessa, né, a mente faz um giro. Né? E assim aconteceu com Milton Erickson. No entanto, ele sobreviveu a isso e ainda desenvolveu um lindo trabalho. E eu também sobrevivi a essa situação. Mas quantas vezes nós podemos imaginar coisas que de fato não vão acontecer, mesmo que alguém de fora venha dizer isso. Ah, você não vai conseguir. Isso aí é muito difícil. Ah, isso aí que você escolheu fazer, realizar, é muito impossível. É muito difícil, as pessoas não conseguem fazer isso. O quanto que a gente sucumbe a essas ideias e que, na realidade, só prendem a gente num lugar que não é um lugar saudável para a nossa vida. Né? Então ele vai dizendo, e o trecho do poema que ele destaca é muito belo. Ele diz assim, é um trecho que ele destaca, esqueça sua oferenda perfeita. Olha que beleza isso. Quando se trata da gente mesmo, na nossa vida, de querer essa perfeição inatingível. O próprio Bert Helling das constelações. Oi, Carmen, tá atrasada não? Vamos lá. Vi aqui a Lu também. Ninguém tá atrasado, tá todo mundo na hora. E o Bert Helling, ele tem uma abordagem que ele fala assim, o perfeito é acabado. O imperfeito é o inacabado, é a nossa própria vida. E quando nós estamos presos nessa perfeição, nós na realidade estamos negando esse processo natural da própria travessia de a cada dia estarmos aprimorando uma parte em nós. Então olha que coisa mais linda, esqueça sua oferenda perfeita, porque muitas pessoas, nesse desejo insano de querer entregar o perfeito, não fazem nada. Quantas coisas nós poderíamos estar fazendo por uma sociedade melhor, por um convívio melhor com as pessoas que estão conosco, pela nossa própria vida, pela nossa vida mesmo, pela nossa alegria, pela nossa felicidade, a nossa saúde, o que quer que seja. E nós não fazemos, porque queremos um estado de perfeição que não vai ocorrer nunca, talvez. Então, que coisa mais linda, esqueça a sua oferenda perfeita. Ofereça o que é possível no dia de hoje, entregue aquilo que de melhor você pode entregar, pode ser uma palavra, pode ser um gesto, pode ser um reconhecimento, pode ser uma acolhida, pode ser só um pensamento, mas que a gente possa entender isso. E ele fala que ele pôde comprovar que há pessoas que abominam essa ideia. Em geral, pessoas muito perfeccionistas que ocupam a mente com o lutar e o sofrer, porque as coisas nunca se encaixam na pureza e no ideal com que pensam. Ele fala que acha que se trata de um convite a reconhecer que também podemos amar e apreciar o imperfeito da vida, as coisas aparentemente defeituosas. É tão lindo isso é extremamente inclusivo. Quando a gente abraça aquilo que não deu também, do jeitinho que a gente sonhou.
Então ele fala que ao longo da vida encontraremos portas da esquerda que nos proporcionarão uma alegria expansiva e portas da direita que nos contrairão, mas ambas serão reais e deverão ser aceitas. Ele cita então Eduardo Galeano, que diz assim: seremos imperfeitos porque a perfeição continuará sendo o tedioso privilégio dos deuses. Tão lindo isso, né? Bem poético. Então ele fala que não importa tanto que tenhamos o coração partido, o doloroso é que nos esqueçamos de reconhecer a luz que entra por suas rachaduras. Olha como que João Garriga está poeta aqui. Não importa tanto que tenhamos o coração partido. O doloroso é que nos esqueçamos de reconhecer a luz que entra por suas rachaduras. Porque entra. Entra compreensão, entra muitas vezes compaixão quando nós somos frustrados. Entra o entendimento de que não somos tudo. Como diz o Osho, o quarto passo para o amor, se somos tudo, o outro é nada. Então, quando a gente vai entendendo isso amplia dentro de nós. Ele diz assim: somos convidados a soltar o controle e a nos entregarmos ao fluxo caprichoso da existência. Com sorte, encontrar a felicidade de nos esvaziarmos de nós mesmos para nos enchermos em outro manancial, em outra plenitude. Essa é a grande arte de seguir com a luz oculta que as inclemências e as tragédias trazem como presentes indesejados. A gente só quer o bom, né, minha gente? A gente quer alegria, felicidade, tudo de mais maravilhoso. A porta da esquerda o tempo todo escancarada para nós, mas isso não é possível. E quando a gente extrai o sumo criador, o sumo transformador daquilo que nos afligiu, que nos tirou o tapete em algum momento da vida, tirou o chão em algum momento da vida, a gente definitivamente se coloca num patamar de crescimento, de transformação pessoal e de entendimento da vida como a vida é. A gente sai desse sonho egóico, das satisfações constantes de tudo que a gente sonha para nós. E como é bom transpor essa porta, passar por essa travessia, passar por esse torno que nos aperta muitas vezes e faz com que a gente recrie a nós mesmos, reinvente a nós mesmos, e a gente, de repente, até acessa informações de força, de coragem do nosso próprio sistema familiar, que já passou muitas vezes por situações muito mais difíceis do que nós estamos passando agora. Eles aliviaram o caminho para nós. Quantas coisas hoje, na vida de hoje, são mais fáceis por conta daqueles que vieram antes e nos ajudaram e liberaram caminhos para nós, não é mesmo? Então ele cita mais uma vez um trechinho aqui, né, de um poema do próprio Leonardo, que se chama Os Convidados. Leonard Cohen. Um a um chegam os convidados, vão entrando, alguns de coração aberto, alguns de coração partido. Eu separei também um trechinho do livro do Eckhart Tolle, que eu reli também essa semana, do Poder do Agora. É um livro que se tornou muito conhecido, mas quanto as leituras, gente, quando a gente relê um livro, a gente está relendo, principalmente quando passou um tempo. Esse é o Poder do Agora. Deixa eu ver quando que eu li, sei lá, não estou aqui com a data dele, eu sempre coloco a data, mas fazem muitos anos. Então, faz muitos anos. E o que acontece? Quando a gente relê, a gente traz uma luz diferente, porque a gente está num outro lugar de experiência e a gente consegue tirar um outro proveito. E ele diz assim: encontre o portão estreito que conduz à vida. Ele é chamado de agora. Restrinja a sua vida a este exato momento. Sua situação de vida pode estar cheia de problemas. A maioria das situações da vida está. Mas verifique se você tem algum problema nesse exato momento. Não amanhã, ou dentro de 10 minutos, mas já. Você tem um problema? Agora. Talvez a gente, se for realmente sincero, a gente não vai enxergar no agora algo terrível. Então que a gente fique com esse capítulo esplendoroso que fala da porta esquerda e da porta da direita, da porta fácil, da porta difícil, da porta estreita, da porta larga, quer que seja que a gente entenda como porta, mas que a gente entenda como oportunidade. É o ideograma chinês que não entende crise separado de oportunidade. É um ideograma que
crise e oportunidade significam a mesma coisa. Então, se eu entendo que essa crise que eu estou passando agora na minha vida, seja lá qual for, ela é também uma porta, uma oportunidade de transformação, e eu sempre gosto de pensar assim, o quanto que essa situação difícil, esse problema, me leva a compreender o que vai verdadeiramente dentro de mim. Se a gente levar isso a sério, o que dentro de mim está se passando para que eu possa estar vivendo isso? Qual a parte de mim precisa de luz a partir deste acontecimento? Quando a gente entende dessa forma, vira uma chave que as coisas ficam talvez mais leves, ou pelo menos a gente entende essa mão divina, geradora de acontecimentos, como um abraço e não como um empurrão que nos derruba, que faz com que a gente se esfole por inteiro. Então que a gente hoje possa sentir isso, né, na nossa vida. Se a gente tem aqui uma questão que a gente gostaria de trabalhar, um problema que a gente gostaria de ver resolvido, estou aqui colocando aqui de novo o nosso mantra para a gente fazer uma pequena meditação. Ok? Eu agradeço muito a presença de vocês. A Cá tá aqui, minha amiga, né? Tá aqui minha querida. Vamos lá. Obrigada, gente. E que a gente possa seguir em frente nas portas que estão sendo oferecidas para nós, nas oportunidades da vida, com fé, com coragem, com determinação. Obrigada, Andréia. Com força para mudar aquilo que é possível mudar, aceitação para concordar com aquilo que a gente não pode mudar e clareza para a gente compreender a diferença entre uma coisa e outra. Como que a gente precisa de clareza para discernir, para que a gente pare de dar murro em ponta de faca diante daquilo que não tem como mudar. Como, por exemplo, as outras pessoas. A gente não muda ninguém. A gente não muda ninguém. Só nós mesmos. Então feche os olhos nesse momento. Só respire o agora. Observe seu corpo respirando. Encha o peito de ar, esvazie o peito. Numa respiração amorosa, confortável para você. Sinta-se no aqui e agora, afastando os pensamentos que te levam para o passado, afastando os pensamentos que te levam para o futuro. Entre só no agora. Como se o agora fosse esse portal de presença e amorosidade para com quem você é. Olhando para você com muito amor, sem crítica, sem objeção, sem apontamento, simplesmente acolhendo quem você é. Através de uma respiração amorosa, agradável. Sentindo o seu peito se encher de ar e de luz. Coloque uma cor nesta luz que preenche o seu coração. Receba esta luz no seu coração. E agradeça. Assim como eu agora agradeço vocês. Obrigada. Quem não assistiu, que possa assistir depois. Se você achar que pode ser útil para alguém, encaminhe essa live para alguém, para a gente dar continuidade a esse trabalho. Eu espero que em breve eu esteja aqui com o 6º capítulo, que se chama, vou falar para vocês, Ganhar sem perder a si mesmo. Ganhar sem perder a si mesmo. Tá bom? Um beijo.